Eu sou absolutamente fascinado pela incapacidade do americano de entender por que, que a seleção deles não é boa no futebol. O nosso futebol, não o soccer, que eles usam essa aí, mas tudo bem. Eles foram eliminados, né, os Estados Unidos foram eliminados na primeira fase da Copa América, perderam para o Uruguai, perderam para o Panamá, ganharam só da Bolívia e terminaram atrás de Uruguai e Panamá na disputa pelas duas vagas nas quartas de final. É importante lembrar não só que o Panamá costumava ser freguês dos Estados Unidos, afinal de contas é uma seleção da CONCACAF que não vai muito para a Copa do Mundo, apesar de ter ido para a de 2018, quando os Estados Unidos não foram, mas enfim, como a Copa América está sendo jogada nos Estados Unidos, né? A gente não conversa muito sobre isso por aqui. Eu, por exemplo, vejo pouco destaque da Copa América e suas sedes em relação à Eurocopa, por exemplo, que a gente identifica melhor os estádios, né? Lá nos Estados Unidos, conversa mais, as transmissões falam mais sobre isso. Mas a Copa América está sendo jogada nos Estados Unidos. Muito por isso, inclusive, ela tem os campos diminutos, né? Os campos estão menores para que eles caibam nos estádios da NFL, cujos campos são menores. Então a Conmebol se vendeu aos Estados Unidos e aceitou jogar a Copa América dessa maneira ridícula. E mesmo assim, os Estados Unidos estão fora. E eu sou realmente fascinado, repito, por como eles não entendem como um país que é bom em praticamente todos os esportes não consegue ser bom o suficiente no futebol e continua passando vexame. Porque perder para o Panamá em casa, né? Os Estados Unidos receberam o Panamá em casa. Eu nem sei em que estádio foi o jogo, mas foi nos Estados Unidos. É um vexame. E eu sou também muito fanático por NBA. O que você pode falar que é até incongruente, porque se eu estou criticando os Estados Unidos se acharem melhores do que o resto em todos os esportes, por que, que eu assisto um esporte em que eles são melhores que o resto? Porque NBA é muito bom, é complicado. Mas enfim. E eu ouço muitos programas, eu ouço muito podcast sobre isso. E nessa quarta eu estava ouvindo o do Bill Simmons. Bill Simmons é um cara lá dos Estados Unidos que ficou famoso por cobrir basicamente todos os esportes. E é divertido. Os que ele não entende, ele assume que está vendo para se divertir e chama especialistas de fato para comentar. De futebol ele não entende, então no programa de hoje ele chamou, né, um cara da Fox Sports americana, a Fox é muito grande lá, para comentar sobre a campanha ridícula da Copa América. Eles entenderam que é ridícula, tá tudo bem, mas eles não conseguem entender por que, sendo tão bons em todas as coisas que eles fazem esportivamente, eles são tão ruins no futebol. Então eles foram pensando em teorias e eles não conseguem entender, não conseguem chegar em uma conclusão. É só alguma coisa a gente está falhando, a gente não sabe o que é, não sabe o que é, o que que é. Tem várias coisas. Uma delas é essa incapacidade de entender que o futebol é diferente. O futebol não funciona que nem outros esportes. Por exemplo, a seleção americana de basquete só leva a sério as Olimpíadas. Nem na Copa do Mundo eles levam a sério, inclusive perderam as últimas duas por isso. Nas Olimpíadas eles vão lá e usualmente montam um time A. Inclusive daqui 20 e poucos dias, 23, 24, 25, sei lá, começam as Olimpíadas de Paris. Os Estados Unidos obviamente vão disputar. E o LeBron, o Curry e o Durant resolveram que vão para Paris jogar e levar a sério. Então fatalmente eles vão ganhar. Se não ganhar, é uma das maiores zebras da história do esporte. Faltam 20 e poucos dias e eles sequer começaram a treinar. Faltando uns 15, 10, sei lá. Eles se reúnem, fazem uns treininhos e ganham. Geralmente é assim que funciona. Na natação, por exemplo, Michael Phelps. Por que o Michael Phelps disputou 400 Olimpíadas? Não é porque ele era convocado. É porque existe a seletiva. Todos os nadadores de determinada prova nos Estados Unidos que alcançaram o índice olímpico são jogados numa seletiva, os dois primeiros, na prova. Você tem que ganhar a prova, você está bem no dia da seletiva, você vai para a Olimpíada. O Noah Lyles, que é hoje o melhor corredor de 100 metros do mundo, corredor mesmo, atletismo, ele tá na Olimpíada? Tá. Ele acabou de disputar a semana passada, até o final de semana, as seletivas americanas. Tem 400 caras que conseguem um índice nessa prova, aí ele tem que ir lá ganhar desses caras num dia específico para ser classificado para as Olimpíadas, para ser levado pelos Estados Unidos para as Olimpíadas. A ginástica, em que os Estados Unidos são melhores e impedem, né, geralmente o Brasil hoje, da Rebeca e todo mundo, de ganhar ouro. Eles convocam um quarteto, um sexteto, sei lá quantos são? Não, eles fazem uma seletiva. As melhores dessa seletiva se classificam para a Olimpíada. Então, assim, o conceito de seleção nacional, em que você convoca jogadores para disputar uma competição, disputar amistosos, disputar torneios menores, que existe no futebol, não entra na cabeça dos caras. Não entra que você não vai só se reunir faltando lá 10 dias e vai ganhar, ou que você vai fazer uma seletiva. Não. Futebol exige um trabalho constante, né? O basquete nos Estados Unidos talvez não. Você vai juntar, o LeBron tá afim de esse ano, então vamos ganhar. No futebol não, você precisa formar uma seleção e ter um técnico bom e treinar e jogar amistosos. Eles não conseguem entender que é assim que se faz futebol. Por isso que a gente vê absurdos como o LeBron James of Soccer,
né, o apelido, entre aspas, que acabou virando apelido pro Pulisic, que hoje está no Milan, ok, jogou no Chelsea, no Borussia Dortmund, tá, não é um jogador ruim, mas o melhor jogador da seleção americana, na cabeça de muitos americanos, é o melhor jogador do mundo, tá no nível Messi, tá no nível Cristiano Ronaldo, como foi falado naquele episódio lá dos... Eu esqueci o nome daquela série, daquele programa, né, no caso, do LeBron James of Soccer. Porque eles não conseguem entender. Tem a Carly Lloyd, ela era atacante da seleção americana de futebol, né, feminina, ganhava e tal, eles ganham no feminino, não mais, perderam, inclusive a Copa, mas enfim. E ela comentou no começo da Copa América que o Pulisic estava no nível dos maiores jogadores do mundo. E não tá, ninguém liga o Pulisic, com todo respeito, né? Talvez um torcedor do Milan hoje ligue, mas ninguém liga. E eles não conseguem entender. Como assim o nosso melhor jogador não é o melhor? Como assim a gente se junta em cima da hora de uma competição e passa vergonha? É um conceito que não entende. É tipo matemática para mim. Eu vejo números e minha cabeça embaralha. Para eles, embaralha. Eles não serem os melhores nisso. Então, eles vão passando vergonha atrás de vergonha e tipo, o que a gente tá fazendo de errado? Vocês são ruins. Mas enfim, tem outras coisas. Por exemplo, eu tava lendo essa semana, inclusive, porque eu faço escolhas estranhas na minha vida, como eles consideram que estão em dificuldades no futebol masculino porque as crianças mais ricas são as que chegam para serem profissionais nos Estados Unidos, porque lá você precisa ficar jogando esses torneios que são de idade escolar, mas não são as escolas. Então os seus pais têm que ter um certo dinheiro para viajar pelo país, para te levar para os camps, vamos traduzir como acampamentos mesmo, de futebol. O próprio Pulisic, ele não fez base num time, porque não existem times de base nos Estados Unidos, existem as escolas e esses projetos. Ele jogou no Pennsylvania, né? Pennsylvania Classics, o PA Classics, antes de ser descoberto pelo Borussia. E se ele não jogasse isso, ele ia ter que fazer a escola, depois a universidade, e aí ser pego no draft, que existe o draft da MLS, né? Ele deu sorte de alguém contratar antes. Mas ele tinha dinheiro. O EA, que foi expulso na Copa América ajudando o vexame, é filho do EA, que foi eleito melhor do mundo em 95. Sabe porque ele tem dinheiro. Então o que aconteceu? Tendo dinheiro, eles conseguem ficar jogando nesses projetos. No Brasil, não é assim. Como é que você revela jogadores no Brasil? Usualmente, caçando por aí. E usualmente, um menino mais pobre, que aproveita o futebol como uma grande oportunidade. E aí os times grandes acham esses meninos, colocam eles no alojamento, ele vai fazer a base inteira, ele supostamente vai pegar os fundamentos. Nos Estados Unidos não tem base, amigo. Não tem base. Para os outros esportes funciona, porque os esportes colegiais americanos funcionam. Não no futebol. O futebol é um modelo diferente. Para eles, saiu desse modelo, puf, pifa o cérebro. É um negócio que eles não conseguem compreender. Então, tava ouvindo, né, esse programa que eu tava ouvindo hoje, e eles falando sobre como o Tyler Adams, perdão, brilha na Europa, mas aí só porque teve lesão na panturrilha recentemente, na coxa, enfim, não brilhou. Com todo respeito ao Tyler Adams, não é assim, é bom jogador, mas não é um jogador que jogaria nas seleções de primeiro nível. O próprio Pulisic seria convocado para boa parte das seleções de primeiro nível, mas não entraria em campo, seria um reserva. O EA, ninguém liga, assim. Eu não sei, eu não tenho a solução, nem quero ter. Eu só tô falando que eu dou risada. É engraçado pegar os Estados Unidos e vê-los perdendo pro Panamá. Para mim é muito engraçado. Mas para mim é fascinante como eles não enxergam a solução, não fazem ideia do que tem que ser feito e por mim que continuem assim, passando vergonha. Inclusive, uma coisa eles perceberam, né, nesse programa. Para 2026, eles não têm eliminatórias, eles não têm uma competição séria até lá, porque os Estados Unidos já tá na Copa, a Copa é lá, no Canadá e no México, então os três já estão lá. As eliminatórias da CONCACAF nesses 2 anos até a Copa são entre seleções menores, de Costa Rica para baixo. Os Estados Unidos vai fazer o que durante esses 2 anos? Vão continuar achando que são os melhores? Vão entender o conceito de amistoso e levar a sério? Não sei. Tomara que não, inclusive. Tomara que passem vergonha lá. Não poderia me importar menos, mas é fascinante.